Olá, meu aluno querido, minha aluna querida. Hoje nós iremos falar sobre áreas e perímetros de figuras planas. O propósito da aula de hoje é informar para vocês as fórmulas de todas as figuras planas, tá? E também resolver o maior número de questões possíveis hoje nesse vídeo sobre esse assunto, tá bom? Que é tão importante para o nosso dia a dia, ok? Então vamos resolver todas as questões de maneira parcelada. Não vai dar tudo para resolver nesse vídeo, tá bom? Mas o que não der para resolver nesse vídeo, nós iremos resolver nos vídeos subsequentes. Não perca essa aula, é super importante. Bem, vamos começar falando sobre o quadrado. O quadrado, ele se caracteriza por ter as dimensões iguais, tá? Todas as dimensões aqui, ó, são iguais, ou seja, aqui é A, essa dimensão aqui também é A, e essa aqui também é A. Como é que eu calculo a área dessa figura plana? Gente, preste atenção no seguinte, a área de toda e qualquer figura plana, a área de toda e qualquer figura plana vai ser uma dimensão vezes a outra. Gravem isso, tá? Uma dimensão vezes a outra. No caso do quadrado aqui, ó, qual vai ser a área desse quadrado? Vai ser uma dimensão que eu chamei de A. Mas podia ser L, podia ser X. A vezes A. Ou seja, a área desse quadrado vai ser o A elevado ao quadrado. Ok? Digamos que o A aqui seja, sei lá, 3 metros. Qual vai ser essa área? Vai ser a área é igual o A, que é quanto? 3 elevado ao quadrado. A área desse quadrado aqui seria quanto? 9 metros quadrados. Ok, pessoal? Qual seria o perímetro? O perímetro desse quadrado, o perímetro do quadrado. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Eu vou somar esse lado, mais esse. Ou seja, eu vou somar A mais A, opa, mais A, mais A. Ou seja, o perímetro do quadrado vai ser igual a quanto? 4 vezes A. Ou seja, o perímetro desse quadrado, nesse caso aqui, ó, o lado aqui é igual, nós atribuímos o valor aqui que é 3, então 3 vezes 4, 12. 12 o quê? 12 metros, ok? Podia ser aqui o perímetro de um terreno, né? Se bem que o terreno quadrado hoje é difícil, né? Mas digamos que fosse, certo? Então qual seria também a diagonal desse quadrado? Vamos pensar a diagonal do quadrado? Vamos dizer que isso aqui seja uma reta, tá? Aqui no quadrado, aqui eu tenho um ângulo reto. Se aqui é um ângulo reto, oposto ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Aí aqui eu quero calcular a diagonal desse quadrado. Eu sei que aqui é A, e esse lado aqui também é A, ok? Então a diagonal desse quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, digamos aqui B ao quadrado vai ser igual a 2A ao quadrado. D vai ser igual a raiz quadrada de 2, aqui, só um minutinho, 2A ao quadrado, ok? Esse 2 aqui corta com esse. Diagonal vai ser igual a raiz de 2. Ok? Nesse caso aqui, eu atribuí o A igual a 3 metros. Se o A é igual a 3, então a diagonal aqui, ó, a diagonal aqui vai ser o A, que é 3, raiz de 2 metros. Ok, pessoal? Agora vamos pular para outra figura plana. Aqui no caso, nós vamos falar sobre o retângulo. Ok? O retângulo ele tem uma base e uma altura. Essa base aqui, ó, a dimensão dela é diferente da altura. Porque se fosse igual, não seria um retângulo, seria um quadrado, concorda? Então, como eu falei, o princípio para calcular toda e qualquer área de figura plana é eu multiplicar uma dimensão vezes a outra. Então aqui é bem fácil, né? A base vezes a altura, certo? Vamos dizer aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, a título de ilustração, que a base é 2 e a altura igual a 3 metros, tá? Vamos colocar essas duas informações aqui para nós resolvermos aqui a área desse exemplo. A área é igual base, qual é a base? 2 e altura? Altura 3, ou seja, 3 vezes 2, 6. 6 aqui é metros quadrados. Qual vai ser o perímetro? O perímetro desse retângulo. O perímetro é a soma dos lados, ou seja, a altura é igual a 3, ou seja, esse valor aqui, ó, é igual a 3 metros. Esse valor aqui é igual a 2. A base aqui, ó, é o mesmo valor aqui de cima, tá? 2 metros. E aqui é o mesmo valor da altura, que é quanto? 3 metros. O perímetro não é a soma dos lados? Então eu tenho 2 mais 3 mais 2 mais 3. Ou seja, o perímetro desse retângulo é igual a 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10 metros. Ok? Não tem mistério, tá? Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer uma bateria de questões. Ok? Vamos falar sobre a próxima figura plana. Nossa próxima figura aqui é o paralelogramo. Observe aqui que o paralelogramo, ele na verdade é um retângulo, né? Ele é um retângulo, faz de conta que soprou um vento aqui, ó. Aí ficou empinado, tá? Mas se vocês observarem aqui, ó, essa área aqui, ó,
Essa área a mais aqui, ó, é a área que está faltando aqui, certo? Ou seja, se eu ajustar ele, se eu soprar um vento em sentido contrário, ele vai virar um retângulo, tá? Então, como eu falei, o princípio para calcular a área de toda e qualquer figura plana é multiplicar uma dimensão vezes a outra. No caso aqui, a base vezes a altura aqui, ó. Base vezes a altura. Para eu calcular aqui a área do retângulo. E o perímetro, vocês podem calcular aqui também, tá? Só é saber o valor dessa base aqui, ó. Esse B aqui é igual a isso. Aí, no caso, você precisa ter essa dimensão aqui, ó, que é igual a essa aqui. Algebricamente, aqui, ó, para nós ganharmos tempo, o perímetro do retângulo, do paralelogramo, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a dimensão da base, mais 2 vezes a dimensão de x aqui, que eu não sei quanto é. Mas eu vou deixar aqui somente no plano algébrico, tá bom? Ok? Muito simples. Daqui a pouco nós iremos fazer exercício sobre essa figura plana também. Vamos para a próxima. Agora nós iremos analisar aqui, ó, a figura plana losango. Losango, pessoal, parece um balão, né? É o seguinte, ele tem duas diagonais, uma diagonal maior e uma diagonal menor. Mas se eu traçar aqui, ó, se eu traçar uma reta aqui, mais uma reta aqui, mais outra aqui, observe que ele não vai virar um retângulo, certo? Observe que essas dimensões aqui, ó, vão ser exatamente iguais a essa, e essas aqui, ó, exatamente iguais a essa, e assim, ó, consequentemente, tá? Mesmo raciocínio. Ou seja, o que é um losango? Ele é um retângulo, tá? Dividido por 2, ou seja, a área de um losango é a área da projeção de um retângulo, que é essa projeção que eu fiz aqui, dividido por 2, certo? Ou seja, eu vou multiplicar aqui, ó, essa base aqui, ó, seria a base de um retângulo projetado, vezes essa altura aqui, ó, dividir por 2. Só que no caso aqui, nós iremos falar em diagonais, tá? Essa base aqui é a diagonal maior e essa altura aqui é a diagonal menor. Então, como é que fica? A área desse losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor. Não é a metade? Então, eu vou dividir por 2. Ok? Por 2. Então, essa é a área do losango. Qual seria o perímetro? O perímetro, como já foi dito, é a soma dos lados. Aqui é x, aqui é y, e essa dimensão também aqui é y. Obviamente, eu vou somar todos, né? Ou seja, o perímetro vai ser igual a 2x mais 2y. Ok? Então, vamos para a próxima figura plana. Gente, essa figura plana aqui é super importante, tá? Para os nossos estudos. Trata-se de quem? Do triângulo. O triângulo também, se eu fizer a projeção aqui, ó, eu vou ter o quê? Um retângulo. Então eu já sei que a área desse triângulo vai ser uma dimensão vezes a outra, ou seja, essa dimensão aqui, que é a base, vezes a altura, dividido por 2. Na medida que essa área aqui, ó, é igual a essa, e essa aqui é igual a essa. Mas como me interessa somente a área do triângulo, eu posso dizer que a área do triângulo é a base, é a dimensão da base, que é essa aqui, ó, vezes a dimensão da altura, eu vou chamar de H, tá? Dividido por 2. Iremos também fazer bastante exercício logo em seguida, tá? Acerca dessa figura plana. Vamos para a próxima. Área da circunferência. A circunferência, gente, ela tem aqui, ó, um ponto aqui no centro, e todas essas linhas aqui, ó, na verdade, é o raio da circunferência, ok? É o raio da circunferência. A área da circunferência vai ser a área é igual a π r ao quadrado. Esse π, pessoal, ele tem um valor constante. O π é igual a 3,14, ok? 3,14. Mas, na verdade, o que é esse π? Esse π, ele é o seguinte, ele é a relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Toda vez que eu pegar uma circunferência e fizer a medição do comprimento e do diâmetro, eu vou achar o π, tá? É o valor constante de toda e qualquer circunferência. O comprimento da circunferência, o que é? Esse comprimento aqui, ó. Todinho aqui. Se eu dividir o comprimento dessa circunferência aqui pelo diâmetro, o que é o diâmetro? É a distância de uma extremidade da circunferência passando pelo centro da circunferência até a outra extremidade. Ok? Aqui no caso, ó, o que é o diâmetro? É o valor do raio mais o outro raio. Ou seja, diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Ok? Então, eu posso dizer que o comprimento da circunferência sobre o diâmetro, o que é o diâmetro? 2 vezes o valor do raio. Sempre que eu dividir isso aqui, eu vou achar esse valor aqui. Vou achar π, que é 3,14. Se eu multiplicar em x, eu posso dizer que o comprimento da circunferência é 2 vezes o raio
vezes π. Na verdade, esse comprimento da circunferência é a mesma coisa que o perímetro. Então aqui eu já calculei o perímetro da circunferência. Ok? Por exemplo, se eu tenho uma circunferência aqui, digamos que esse raio aqui seja igual a 2 centímetros. Qual seria a minha área? A área dessa circunferência? A área da circunferência seria igual a π, o raio 2 elevado ao quadrado. Ou seja, a área dessa circunferência seria igual a 4π. Ok? E qual seria o comprimento ou o perímetro dessa circunferência? O comprimento ou perímetro seria igual a 2 vezes o raio, ou seja, eu coloquei aqui o raio igual a 2, né? 2 vezes 2 vezes π. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 4π centímetros, ok? Aqui eu tenho aqui centímetros ao quadrado. E aí, pessoal, então não tem mistério, nós iremos fazer exercício, isso aí vai ficar de uma maneira mais elucidativa, ok? Já aqui nós temos a figura do trapézio. O trapézio ele tem duas bases, uma base menor, uma base maior e uma altura, ok? Aqui, se eu virar esse trapézio aqui de cabeça para baixo, eu vou ter esse outro aqui, ó, certo? E se eu unir esses dois aqui, ó, coloquei uma soma aqui, se eu unir esses dois trapézios aqui, ó, eu vou ter um paralelogramo. Ou seja, na verdade, eu vou ter o seguinte, a área do trapézio vai ser igual à base maior, que é um bisão, mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a área de um trapézio é a metade da área de um paralelogramo, se eu fizer a projeção. Ok? E observe aqui, ó, essa base maior mais a base menor, na verdade, é igual a uma dimensão aqui, ó, que é a base. Se eu somar essas duas bases aqui, essa aqui mais essa, eu tenho a dimensão de um paralelogramo. Certo? Então, essa é a forma do cálculo de um trapézio. Vamos resolver algumas questões para fixarmos? Vamos resolver essas duas questões aqui, ó, de maneira bem simples aqui, ó. A área do quadrado. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Lado ou A, tá? A área do quadrado, como ele deu aqui, o lado é igual a 6, 6 ao quadrado, vai ser igual a 36. Como eu estou considerando tudo em metros, 36 metros quadrados. Ok? Qual vai ser o perímetro desse quadrado? O perímetro desse quadrado vai ser a soma dos lados. Ou seja, aqui eu tenho 6, 6, 6, 6. Ou seja, o 6 está se repetindo quantas vezes? 4, né? Então é 4 vezes 6. Que é igual a 24 metros. Ok? Ah, professor, a diagonal? Diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado é igual ao lado raiz de 2. Se o lado é quanto? O lado é 6, raiz de 2. Área do retângulo. A área do retângulo é uma dimensão vezes a outra, ou seja, base vezes altura. Vamos colocar aqui só de maneira didática, tá? Às vezes eu tenho que explicar de maneira compassada para que o aluno entenda. Porque eu estou explicando para aluno de todos os níveis, entendeu? Então eu tenho que ir desde o mais básico ao mais avançado. Qual seria a base aqui? 8 e a altura 5. Então a área do retângulo vai ser igual a 5 vezes 4, aliás, 5 vezes 8, 40. 40 metros quadrados. Ou seja, qual é o perímetro desse retângulo? Esse aqui é 8, aqui é 8, aqui é 5. O perímetro desse retângulo seria igual a 2 vezes o 8, né? Mais 2 vezes o 5. Somando. Então, apenas somando os lados desse retângulo. Aqui dá 16, mais 10 é igual a 26. Isso mesmo, vou vir lá atrás, 26. Não está afiado. 26 o quê? 26 metros. Já que a área do paralelogramo. Qual seria a área do paralelogramo aqui? Seria igual a base. Quanto é a base do paralelogramo aqui? 6, ok? Vezes a altura, que é quanto? 3. Então, a área desse paralelogramo aqui, ó, vai ser 6 vezes 3, 18. 18 metros quadrados. Qual seria o perímetro desse paralelogramo? Seria a soma dos lados, ou seja, aqui é 5. Aqui vale quanto também? Vale 5. E aqui vale 6. Ou seja, 2 vezes o valor de 6 mais 2 vezes o valor de 5. Então, o perímetro vai ser igual a 12 mais 10. Perímetro é igual a 22. Meu aluno campeão, caso você queira contribuir com o nosso canal, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que irá levar a essa janela aqui. Lá você vai colocar o seu nome, deixar a sua mensagem e contribuir com o valor que Deus colocar no seu coração. Essa contribuição, ela não é obrigatória, tá, gente? Não é obrigatória. Mas se você quiser receber o material de questões em PDF, todas as questões que nós resolvemos aqui no nosso canal, você necessariamente tem que fazer a sua inscrição, deixar o seu like, deixar um comentário no nosso canal dizendo eu quero,
e fazer referência às nossas aulas às outras pessoas, para que elas possam usufruir do mesmo benefício que você está usufruindo. Nesse caderno de exercício número 1, por exemplo, nós iremos disponibilizar todas as questões, tá, de geometria do módulo 1, onde você vai poder exercitar todas elas. Se tiver dúvida, vai lá no nosso canal, verifica qual foi a técnica que nós utilizamos para resolver as questões, qual foi o conhecimento empregado, porque nós partimos do princípio que a matemática só se aprende resolvendo questões, ok? E no final do caderno tem um painel de questões, onde nós fazemos um resumo de todas as questões que foram resolvidas nesse caderno. Fique com Deus e até a próxima.